Olá, eu sou Maria Leopoldo, sou psicóloga e coordenadora pedagógica da Lila e nesse vídeo o assunto é como ajudar as crianças a construírem autonomia. Então eu vou falar um pouco sobre os princípios desse desenvolvimento da autonomia e algumas orientações e dicas práticas, né? Então, para começar, o que significa autonomia, né? E o que significa apoiar a autonomia das crianças? Bom, significa permitir que elas realizem tarefas, resolvam problemas e façam escolhas sozinhas. E daí eu levanto um ponto que é: sozinhas não significa abandoná-las, né? Não significa abandonadas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes pode parecer, a criança sabe fazer sozinha, eu viro as costas e deixo ela. E não, muitas vezes não, é necessário que a gente se mostre interessado e testemunhando as descobertas e a realização das tarefas pelas crianças. Então, aqui nessa foto, deixa muito claro a postura do adulto, né? A gente não sabe se é uma educadora, se é uma mãe, mas vocês veem que o menininho está abotoando ou desabotoando a blusa e essa moça não faz por ele, mas o jeito que ela se coloca, o jeito que ela se posiciona, ela mostra para essa criança: tô aqui com você, tô vendo o que você está fazendo, tô testemunhando a sua conquista, e isso encoraja a criança, né? O próprio jeito, às vezes a gente não precisa falar nada, mas só o jeito que a gente se posiciona já pode ser encorajador ou não. E daí eu trouxe algumas perguntas para propor para vocês, adultos, né? Então, quando vocês aprenderam a amarrar o tênis, vocês lembram? É só um exemplo, né, de coisa, mas que de uma tarefa que a gente fica muito, muito feliz e orgulhoso quando conquista. Eu lembro de quando eu aprendi a amarrar o tênis, e eu lembro como eu me senti grande, como eu me senti poderosa com isso, né? Todas as crianças, todos os seres humanos gostam de se sentir úteis e competentes. Então, a autonomia tem tudo a ver com autoestima, quando a gente ajuda a criança quando a gente apoia a criança na sua autonomia, a gente também está apoiando essa autoestima. Como você aprendeu a cozinhar? Você sabe cozinhar ou não? Provavelmente, se tem sempre alguém cozinhando para a gente ou fazendo o nosso alimento, provavelmente a gente não vai ter tanto espaço ou tanta necessidade de cozinhar. Então, muitas vezes a autonomia vem da necessidade, né? Então, se tem sempre alguém fazendo, a gente não vai precisar fazer. E por isso que eu coloco isso, porque a gente precisa dar espaço para a criança poder exercer a autonomia dela, né? E como que a gente se sente quando a gente aprende algo novo. Importante o adulto se conectar com essa emoção, para que ela entenda, para poder entender o que se passa com a criança. Como a gente fica feliz e orgulhoso quando a gente aprende a fazer algo novo que a gente não conseguia, né? Então, para educar uma criança, a gente precisa se aproximar das nossas emoções. E por que a autonomia é importante para o desenvolvimento das crianças? Porque elas aprendem a fazer fazendo, né? É na experiência concreta que a criança aprende. Porque com uma mesma atividade, numa mesma situação, ela pode exercitar vários tipos de habilidade. Então, por exemplo, esse exemplo, né, de amarrar o sapato. Numa mesma atividade de amarrar o sapato, ela está desenvolvendo a coordenação motora, ela está desenvolvendo questões cognitivas, né, de entendimento de movimento. Ela está se sentindo, ela precisa ter paciência, ela precisa poder se esforçar, ela precisa ter que repetir muitas vezes, ela precisa não pode se desesperar porque senão desanda o laço, né? Então, muitas habilidades estão envolvidas em uma mesma tarefa.
porque elas se sentem satisfeitas, né? A gente falou, já falei um pouco disso, e adquirem autoestima, autoconfiança. E por que isso é fundamental? Porque elas vão cultivando a vontade de aprender e não apenas de acertar. A gente já falou, eu já falei em outro vídeo da importância da gente valorizar não apenas quando a criança acerta, mas o processo da criança. Porque assim ela não vai ficar só dependente do acerto ou achando que ela só vale ou que ela só é valorizada quando ela acerta. Não, né? A aprendizagem e o processo também são valorosos. Bom, tá bom. Então, já entendemos que a autonomia é importante. E como que a gente faz? Né? O que o adulto pode fazer para ajudar nessa promoção? Bom, primeira coisa, a gente não vai saber o que a criança é ou não capaz de fazer se a gente não observá-la. Né? Então, a gente perceber quais movimentos ela já consegue fazer, o que ela já entende, como que ela movimenta o corpo dela, né? Assim a gente começa a ter alguma noção, que coisas que ela já dá conta de fazer para também propor outras. Não se adiantar em fazer tudo, a coisa da necessidade. Se a gente vai lá e todo dia tira a roupa da criança sem permitir que ela possa tentar fazer esse movimento, ela nunca vai aprender. Então, ir dando um espaço. Será que você sabe abaixar a sua calça? Será que você sabe tirar a sua meia? Né? Ao invés de ir lá e tirar? Então, são jeitos da gente entender também o que a criança já pode realizar. Ficar perto da criança e observando o que ela realiza para poder apoiá-la, né? E oferecer tempo, né, sem apressá-la. Então, se a criança está aprendendo a colocar a meia, por exemplo, ela vai demorar mais do que um adulto, né? E se a gente quiser apressá-la ou se a gente ficar impaciente, a gente também vai transmitir essa ansiedade para ela. Então, segura a ansiedade e permita que a criança tenha o tempo dela para realizar essas novidades, né? Ela precisa de calma para isso. Se for necessário, ajudá-la parcialmente. Isso é fundamental. Por quê? Muitas vezes a gente acha que a criança ou realiza nada ou tudo, né? Então, fechar a mochila. Talvez ela não consiga fechar o zíper do começo ao fim, mas talvez ela consiga até a metade, e daí você fecha a metade. Ou talvez ela não consiga colocar o sapato até o final, mas será que ela consegue colocar o pé e daí depois você ajuda ela no calcanhar? Né? Ou a meia, será que a gente consegue encaixar a meia no pé dela, nos dedos dela e depois ela puxa para o tornozelo? Então, às vezes a gente pode realizar parcialmente, porque a criança entende que ela está em processo, que ela consegue fazer algo e fica menos dependente só da ação do adulto. Reconhecer ela quando ela não só apenas quando ela acerta, mas quando a gente percebe que ela adquiriu uma competência nova, né? Por exemplo, olha, eu vi que você se esforçou muito, né? Como você se sentiu? Ou, uau, você fez isso foi novo que você fez, né? Como é que você conseguiu? Então, reconhecer os avanços da criança. E daí tem uma questão muito psíquica, emocional, que a autonomia, às vezes, dá medo na criança e nos adultos, né? Então, eu coloquei, crescer ou não crescer, eis a questão. Por um lado, é muito legal crescer, por outro, dá medo, né? Então, quando a gente cresce, a gente deixa de ser bebê. E é difícil para a criança deixar esse lugar, porque muitas vezes esse lugar do bebê vem junto com carinho, vem junto com cuidado, a criança entende que quando a mãe dela faz para ela tem muito amor, e é verdade. Mas daí a criança pode entender que ela tem outros jeitos de ser valorizada, não apenas sendo um bebê. E, por sua vez, o adulto também tem dificuldade de não ser indispensável. Nossa, mas se meu filho fizer, e agora? Ele não vai mais precisar de mim? E como é que eu sei ser mãe ou ser pai sem que meu filho precise de mim o tempo todo? Então, é necessário encontrar outros jeitos de ser pai ou de ser mãe, né? Que não passem só pelo cuidado, mas pela parceria, pelas conversas cada vez mais
horizontal, pelo brincar junto, pelas descobertas junto. Então, a criança tem que sentir que os pais dela confiam nela, que ela pode fazer, que ela vai dar conta, que os pais enxerguem que ela é útil, que ela é potente. Então, transmitir isso para a criança é muito importante para que ela possa fazer. Ela só vai se sentir confiante se ela entender que os adultos confiam que ela é capaz. E daí, quero trazer um pouco essas noções de como a criança aprende. A criança aprende de uma forma muito parecida de como um cientista faz para fazer suas descobertas. Então, primeiro explora, pesquisa, testa hipóteses, levanta hipóteses, testa ação e reação. Bom, mas se eu jogo essa pedra aqui nesse chão, faz esse barulho. Mas se eu jogo na grama, faz outro barulho. Ela repete, então por isso que é tão importante a repetição para a criança, que ela vai descobrindo sobre as coisas, sobre as constâncias, sobre as diferenças, chega a conclusões, testa diferenciações. Ah, mas se eu fizer com a minha avó, ela vai reagir desse jeito, se eu fizer com meu pai, vai reagir de outro jeito. Então, a autonomia tem a ver com isso, né? A partir da autonomia, a criança vai fazer esse tipo de teste. Tá legal? E vai descobrir sobre as relações, sobre os objetos e sobre ela mesma. E daí eu trouxe aqui algumas noções do que as crianças podem aprender e conseguem, que tipo de atividade elas podem ter autonomia em cada faixa etária. Então, a criança de 1 ano pode se movimentar, andar, chutar, correr, pular, brincar, ajudar a carregar algumas coisas, se interessar por comer sozinha, beber no copo. Olha que pequenininha, a menininha já está bebendo no copo. Lavar as mãos, fazer pequenas escolhas, né? Você vê que é em menor grau. A gente não vai deixar uma criança de 1 ano escolher entre 5 coisas, né? Mas a gente pode falar para a criança de 1 ano, você quer isso ou isso? Né? São pequenas escolhas que ela pode fazer. Colocar a criança de 2 anos, né? Colocar o sapato e meia, comer com talher, com supervisão. Na verdade, a criança, desde muito pequenininha, já pode testar ir comendo sozinha e, claro, o adulto vai participar mais. Mas com 2 anos, a criança pode já comer com mais autonomia, tirar e colocar a roupa, e daí a gente vai vendo se a criança precisa de ajuda, se ela consegue já fazer sozinha, colocar a mesa, escovar os dentes com supervisão, passar o sabonete, né, dar o sabonete no meio das partes do corpo, mas a criança já tentar fazer isso sozinha. Colocar comidas para os bichos, ela sentir que ela é útil na casa também. Arrumar o quarto, a gente está vendo aí a criança colocar a meia. O que a criança de 3 anos pode fazer sozinha? Escolher o que vai vestir, se vestir com supervisão, mas uma criança de 3 anos já consegue ser competente, tomar banho sozinha, ajudar a limpar a casa. Claro, não precisa ser uma obrigação, gente, mas que ela sinta que ela pode, né? Diferente de contar com uma criança de 3 anos para arrumar a casa todos os dias. Não é isso, mas é ela saber que quando ela derruba um suco, ela pode passar um pano, que ela é capaz disso. Se servir a comida, né? Colocar a própria comida no prato, se limpar no banheiro, especialmente xixi. Então, a criança não vai aprender a se limpar se a gente não dar a oportunidade para ela fazer isso. Com 4 anos, a criança também pode se servir, tomar banho, se vestir, fazer a própria cama, se limpar no banheiro, escovar os dentes, ainda que o adulto finalize, mas ela já consegue com cada vez mais autonomia. Passar geleia no pão. Isso são só alguns exemplos, tá? Pessoal, mas são coisas que podem ajudar a entender mais ou menos o que a criança já é capaz. E a criança de 5 anos pode começar a aprender a amarrar o tênis, colocar e tirar a roupa com certeza, se servir, fazer a própria cama, lavar louça,
cortar alimentos com supervisão. Cortar alimentos é uma coisa que a criança com 4 anos também já consegue. Se limpar no banheiro, né? Número 1 e número 2 também. Tomar banho. Então, esses são alguns exemplos de tarefas que as crianças podem e devem fazer sozinhas. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a elucidar como ajudar na promoção de autonomia.